Olá, irmãos, graça e paz, louvado seja Deus, mais um dia na presença do Senhor. Hoje eu vou falar um pouco sobre essa pergunta que muitas pessoas me fazem: é possível um cristão ser possesso? Vamos ver o que as Escrituras têm a dizer sobre isso. Primeiro, nós precisamos entender o significado de possessão. Possessão é quando uma pessoa está plenamente dominada, ou seja, ela está endemoniada. Quando o diabo assumiu o controle sobre seu espírito, sua mente, que é sua alma, e o seu corpo. Portanto, o cristão não pode ser dominado no espírito, na alma e no corpo. Logo, os filhos de Deus não ficam endemoniados. Amém? Por quê? Porque os filhos de Deus, eles nasceram de novo e o seu espírito habita a vida de Deus. Eles podem ser até opressos, oprimidos, mas endemoniados não. Marcos capítulo 5, versículo 15, diz assim: indo ter com Jesus, viram um endemoniado, o qual tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram bastante. Então, nós vimos aqui que Jesus havia expulsado uma legião de demônios desse homem. E o resultado foi que depois que essa legião de demônios foi expulsa, esse homem estava agora assentado, vestido em perfeito juízo. E é interessante, diz que eles temeram, né? Eles ficaram admirados pelo poder do nome de Jesus. Então, se antes do novo nascimento, quando Jesus utilizava o seu poder e livrava um endemoniado que tinha uma legião, ou seja, ele estava possesso, espírito, alma e corpo dominados pelo diabo, depois desse demônio ter sido expulso, esse homem agora, que antes andava nu, andava em cadeias, andava entre os sepulcros, ninguém conseguia segurá-lo, ele estava agora de forma educada, sentada, tinha tomado banho, tinha sido penteado os seus cabelos, organizado as suas unhas, lavado todo o seu corpo, ele estava vestido e agora em perfeito juízo, ou seja, ele tanto ouvia, argumentava, conversava e as pessoas temeram. Então, alguém pode ter um demônio sem estar possesso. Às vezes isso acontece na carne, através do corpo, como no caso dos espíritos de enfermidades, né? O apóstolo Paulo ele vem falando aos cristãos, em Efésios capítulo 4, versículo 27, ele diz: não deis lugar ao diabo. Ou seja, se um cristão dá lugar ao diabo, ele vai ter acesso. Ele não vai ter poder de endemoniar, ou seja, de tomar conta do espírito daquele cristão, porque ali habita a vida. Mas ele pode oprimir com depressão, com ansiedade, com medo, né? Ele pode também trazer enfermidades no corpo. Mas é importante o cristão conhecer os seus direitos, conhecer a sua herança e saber manter o diabo fora da sua vida. Para que isso aconteça, ele precisa saber da autoridade que tem no nome de Jesus. Amém? Não deis lugar ao diabo, Paulo diz em Efésios 4, 27. Se o cristão conhecer os seus direitos e souber manter o diabo do lado de fora, este não pode entrar. Porém, se não, ele poderá entrar. Ainda assim, é possível um cristão receber influência e até mesmo ser dominado pelo diabo, mesmo sem estar possesso. É possível que Satanás lance sofismas e oprima a mente de um crente que não conhece a palavra de Deus e o mantenha numa prisão. Essa palavra sofismas é uma palavra grega que significa uma fortaleza, um pensamento que está bem enraizado. É uma mentira que bem fundamentada para a pessoa que está debaixo dessa influência se torna uma fortaleza, se torna uma verdade. Então é muito importante nós entendermos como nós devemos nos comportar e que armas nós devemos usar. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5, ele diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir as fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, essas armas espirituais, como o conhecimento da palavra, o discernimento de espíritos, o batismo no Espírito Santo, o enchimento de poder,
vai fazer com que essas fortalezas, esses sofismas, eles caiam por terra. E faz com que o pensamento que se levantava com altivez contra o conhecimento da palavra de Deus, agora ele seja levado cativo. Amém? Como aconteceu com o apóstolo Pedro em Mateus capítulo 16 e 17. Né? Pedro foi censurar Jesus e aqui diz, respondendo Simão Pedro, diz, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, irmão Bajonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Ou seja, quando Jesus faz uma pergunta a respeito de quem os homens diziam ser ele, Pedro traz algo que era impossível, humanamente falando, ele ter recebido. Mas ele recebeu mediante a revelação de Deus. Pedro recebeu uma revelação direta do Espírito Santo. Ele foi o primeiro a declarar que Jesus era o Messias prometido em todo o Velho Testamento. Mas é interessante, pouco tempo depois, Jesus começa a falar que vai ser crucificado, que vai morrer pelos pecados da humanidade. Aí, no versículos de 22 a 23, do mesmo capítulo de Mateus 16, diz assim, Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, já pensou o discípulo reprovando o Senhor? Começou a puxar a orelha de Jesus. Tem compaixão de ti, Senhor. Isto de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Ou seja, Pedro acabara de ter uma revelação divina. É impossível alguém provar que ele se tornou possesso por um espírito maligno segundos depois. Pois para chegar a esse nível, é demandado tempo de relacionamento com o espírito maligno. Como podemos ver aqui em Marcos capítulo 9, versículos do 20 ao 25. Diz assim, e trouxeram-lhe, quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente agitou com violência e caindo ele por terra, revolvia-se e espumava. Perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isto lhe sucede? O pai respondeu, desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais tornes a ele. Então nós vemos aqui nesse texto que existia um relacionamento. Esse espírito atormentava e possuía esse menino desde a sua infância. Com Pedro não, Pedro foi somente uma influência que fazia com que Jesus não cumprisse o desígnio e o plano de Deus, mas que, como homem, se livrasse do sofrimento que iria acontecer, ou seja, não beber o cálice que o pai tinha determinado para que ele bebesse. Então, é importante nós atentarmos para isso aqui, porque uma possessão é diferente de alguém que está sendo atormentado por um espírito maligno. Alguém que está com uma enfermidade como consequência de um espírito maligno. No tormento é na alma, a enfermidade é no corpo. A possessão não, ela envolve espírito, alma e corpo. Então, é impossível um cristão verdadeiro, nascido de novo, ele ficar possesso. Já disse, ele pode ser influenciado a ponto de ter sua alma abalada, ter seu corpo fragilizado, né, por enfermidades causadas por demônios, mas não o espírito. E para isso a solução, Tiago capítulo 5, versículo 14 diz, está alguém entre vós doente? E Tiago escreveu para a igreja, ele diz, chame os presbíteros da igreja e esses façam oração sobre ele ungindo com óleo, em nome do Senhor. E diz que ele vai ficar são. A oração com óleo, ou seja, a oração ungida. O óleo representava a unção. Então é importante nós entendermos que a unção de Deus, ela tem o poder de despedaçar todo o jugo. Então eu espero ter respondido de forma bíblica, consistente, essa pergunta que muitas pessoas me fazem. É possível um cristão ser possesso? Claro que não. Porque a possessão ela acontece quando o demônio toma conta do espírito,
da alma e do corpo. E quando o homem nasce de novo, o espírito dele é vivificado. E o Espírito Santo agora vem se tornar um só com ele. Como Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 7. O que se une ao Senhor se torna um só espírito com ele. Nesse lugar, o demônio não tem poder. Ele pode atormentar a alma de um crente por falta de conhecimento da palavra. Ele pode enfermar o corpo do crente também por falta de conhecimento da palavra. Mas a partir do momento que o cristão vai conhecendo a palavra, vai renovando a sua mente e vai tomando posse dos seus direitos e privilégios, da sua herança espiritual, o diabo vai ficar fora da vida dele. Vai tentar, muitas vezes, encontrar lugar, mas se ele não der, o diabo não poderá atrapalhar a vida do cristão. Amém? Então, você que é cristão, não se deixe enganar. Lembre-se, você é luz, você é sal. Amém? O Espírito de Deus habita em você. Se você está sofrendo algum tormento na mente, procure ajuda. Se você está com alguma enfermidade no corpo, a Bíblia diz, chame os presbíteros da igreja, chame o pastor, chame os líderes, pessoas que têm fé. Essas pessoas vão orar por você e você vai ser curado para a glória de Deus. Amém? Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.